Ser mãe mudou tudo na minha vida. Tanto sono? Era você e ela chorando. Esse é um daqueles vídeos que eu gostaria de ajudar pelo menos uma pessoa que, quando assistir nas madrugadas, nas noites sem dormir, ajude ela. A gente vai falar um pouco sobre a nossa maternidade e Paternidade. papais de primeira viagem, né? E como que tá sendo a nossa experiência com o Kalel, né? Agora ele vai fazer 1 ano daqui a uns dias. Então nós vamos contar um pouco da nossa experiência. Como nós falamos nos vídeos anteriores, nós queremos... O canal ele é mais um canal de viagens, né? Mas também queremos compartilhar como que é a nossa paternidade, maternidade de primeira viagem, sem noção nenhuma, desde já dizendo, dependente da criação que cada um teve com o seu filho. Nós não estamos aqui para julgar, nem para mostrar que nós somos certos, apenas mostrando Como foi a nossa experiência. como foi a né? nossa experiência. Então, se você fez da forma que você fez, tudo certo, tudo bem. A minha intenção seria mais, tipo, de ajudar você que tá aí na madrugada mesmo, que eu vendo um vídeo, tipo, me ajudava bastante. O YouTube ajudou muito nós, né? Nossa, achamos muito conteúdo no YouTube, tem muita gente que se propôs a postar, né? Sobre sua vida, né? As experiências que Isso, tiveram, né? experiências. Aí, porque tem muita coisa que você pensa assim, será que só eu tô passando aqui dentro de casa isso? Aí você vai ali, dá um YouTube ali e acaba... Será que é normal tá acontecendo isso? Ser mãe mudou tudo na minha vida. Desde lá do início, você se tornar mãe, já começa ali na barriga, né? Sentir o bebê mexendo. Eu não tive enjoos, né? Então vamos começar lá do início. Quando a Bruna ficou grávida, nós descobrimos no primeiro mês, segundo mês, né? Isso, 1 mês e meio, vamos dizer, né? Isso. Do começo ao fim, ela nunca reclamou de... Não vou dizer nunca, mas foi muito bem tranquila. De enjoo, dor, tontura, desejos. Até mesmo porque ela fez um regime de açúcar. Então, foi tranquila também essa parte de alimentação, né? Não deu pra mim fazer, tipo, ai, tô com muita vontade de comer um doce, né? Eu amo sorvete, eu poderia ter dito, né? Mas aí eu pensei, não, daí vai pro bebê e não adianta. A gente tentou fazer uma gestação totalmente mais segura possível, mais correta, né? Evitando vários alimentos que não são indicados, né? Tipo gordura, fritura, açúcar. E graças a Deus valeu muito a pena, porque o Kalel veio com muita saúde. Sim. Inclusive ele ficou doente com 9 meses, a primeira vez que ele ficou doente, né? E foi uma gripe, então nem dá pra considerar doença, né? De 2, 3 dias, tipo, uma coisa que acarreta, querendo ou não, isso, né? Tipo, de você se alimentar bem. Agora com o nenê também a gente tem os cuidados dele, né? De não ficar pegando na mão, essas coisas assim, né? Sempre teve cuidado, a questão de álcool gel, nunca pessoas ficar pegando na mão, beijando, assim. Lembrando que o Kalel não foi pra creche ainda, então também tem essa questão de creche, né? Que criança na creche pega muita doença, dentro daquela fase normal Vírus, né? de passar um pro outro ali. Então ele não teve essa adequação ainda, tipo essa imunidade que a criança pega, né? Mas, graças a Deus, uma criança muito saudável, bem tranquila. Sim, normalmente o pessoal fala que até os 3 primeiros meses, na verdade, né? Até a criança pegar a imunidade, né? Tadinhos. Mas então vamos começar lá do início. Eu descobri quando eu tava com 1 mês e meio. Como que foi tua reação? Só chegou pra mim assim, eu tava trabalhando na bancada, ela só me entregou o teste assim, tá, filho é teu, cria. Pensei, nossa senhora, não tinha caído a ficha direito, tava bem concentrado. Mas depois, tipo, veio aquela emoção assim, muito legal. Nem lembrei de gravar porque eu fui uma pessoa que desde o início eu não tenho um ciclo, então eu sempre fazia o teste de gravidez cada uns 40 dias, mas já há uns 3 anos, né? Pra Isso. mim saber se eu tava grávida ou não, pra mim tomar anticoncepcional. Então só foi mais uma vez. Aí eu fui lá, eu olhei o negocinho do teste, deu 2 risquinhos. Eu pensei, opa, dessa vez deu diferente das outras vezes, né? Fui lá e comprei mais um e dessa vez eu tava grávida. Meu Deus. Só resumindo um pouquinho da história que a Bruna tá contando, nós estamos juntos há 13 anos e nós nunca fomos, digamos assim, pilhados, assim, vamos ter filho. No comecinho, acho que o primeiro ano só, né? Depois a gente já parou e começou a tomar anticoncepcional e fomos tocando a vida. Isso é um resumo da nossa vida, pessoal. Aí depois nós abrimos uma empresa, então todo o nosso foco foi para a empresa. Tipo, não que nós deixamos a família, mas, tipo, não vamos ter filho e vamos focar na nossa empresa. Se viesse, gente, claro, ia vir de muito bom, Com né? certeza, bem abençoado. Mas nós sempre fomos responsáveis nessa parte, né? Quando passou 12 anos, depois a gente comprou a casa, né? Aí colocamos nas mãos de Deus. A Bruna parou com remédio, procuramos um médico, acompanhamento do médico mensal. E graças a Deus, no dia 7 de setembro ele veio.
E 7 de setembro é o nosso aniversário de casamento. No nosso aniversário de casamento, nós descobrimos um mês depois que a Bruna estava grávida e a conta deu certinha, dia 7 de setembro. Naquela data. 7 de setembro sempre foi uma data muito especial pra nós, né? Sempre acontece alguma coisa muito boa, imagina. Essa daí foi uma das melhores também, né? E o dia que nós começamos foi ideia minha 7 de setembro, pra mim não esquecer a data. Começou as promas, né? Começou as pra todo mundo daí, né? Até o casamento foi no dia 7. Mas cadê o Kalel, Bruna? O Kalel tá dormindo. Se eu tiver com cara de sono aí, é porque eu tava lá no escuro, dando mamar e fazendo ele dormir. Pessoal, agora é exatamente 11 e pouco. Estamos tomando um cafezinho da noite aqui. Foi o único momento que conseguimos gravar tranquilamente, porque, querendo ou não, com o Kalel, por ser um bebê, né? Ele demanda atenção, né? Então, foi no qual conseguimos deixar ele dormindo quietinho para gravar. Na parte da gestação, vamos supor lá para o terceiro, que são trimestres, né? Eu sempre pensava que quando ficava grávida do primeiro mês até o 9º mês. E não, é por semanas, né? Por semanas, totalmente confuso isso daí. Fica bem diferente. Depois que você tá ali naquela massa de semanas, aí faz mais sentido as semanas do que meses. Mas das últimas semanas foi diferente, porque você idealiza uma coisa na tua cabeça, tipo a grávida, né? A grávida já tá ansiosa, que tá a gestação, você pensa, meu Deus, como que eu vou parir? Vai ter que ser essa criança aqui de dentro, tem todas essas coisas, né? E no último mês, mudou totalmente a minha vida, né? A nossa em geral, do que a gente tinha planejado. A gente tinha planejado uma coisa, né? Idealizado, que o Carlos ia ficar alguns dias em casa comigo, ia, né? Ser dessa forma, e a gente faz tudo junto, né? Estamos 13 anos junto e ia todo dia junto. Então imagina nesse momento como que a gente não ia querer estar junto, né? E aí foram tendo acontecimentos que não deu de a gente ficar todo esse tempo junto. E daí então já foi dando um estresse ali, que hoje eu consigo enxergar que foi um pouco disso, que o meu puerpério não foi tão legal assim, sabe? Então ali começou tipo um estresse interno, dentro de mim no caso, né? E passando disso, quando a gente foi ter o parto foi maravilhoso, né? Acho que dá de falar isso antes de eu falar do puerpério, né? Acho que sim, né? Vamos falar do parto. Só lembrando ali como você está falando na preparação, como aqui é um assunto de maternidade e paternidade, eu também vou deixar o meu relato aqui na parte da preparação. Quando descobrimos que a Bruna estava grávida, o meu principal pensamento, pessoal, acho que isso deve ser uma parte de pai, ou talvez pode ser um erro meu, mas foi o meu pensamento. Como é que eu vou fazer com o dinheiro? Porque assim, nós colocamos na mão de Deus, né? Se é para vir a criança, Deus abençoe que venha. Só que o nosso foco ainda era a empresa e nós tínhamos acabado de comprar a casa. Então a nossa economia, não que ela estava defasada, mas não estava preparada na hora para ter um filho. Então ali começou os meus pensamentos. O que eu faço de berço? O que eu faço de fralda? A Bruna vai ter que enrolar no plástico bolha, porque eu tinha muito medo dela grávida. Já comecei a botar fita nas rampas na loja, tudo para cuidar dela. Então o meu pensamento foi no cuidado financeiro e físico com a Bruna. Até o último dia. No último dia, na hora de ir para o hospital, que foi cesariana, eu sempre tinha essa preocupação. Você tinha medo de eu morrer também, né? Agora vamos para a parte da cesariana, então agora. Porque ele sempre falava assim, eu tenho medo que você morra. E né? Eu acho que a maioria dos homens tem medo, né? Que a mulher vai falecer. Eu tinha muito medo por ser cesariana, né? Mas também parto normal de eu ficar sozinha com o Kalel. Até um dia eu falei pra Bruna, se o médico vai me perguntar assim, ó, você tem que escolher ou ela ou ele, falar, volta pra lá e faz seu trabalho, não vou escolher. Dizia, escolhe o neném. Mas é uma coisa bem difícil, né? Mas graças a Deus. É uma escolha que sei lá, acho que pra cada um deve ser muito eu acho dolorosa. Que a gente não se sente que a gente cabe a fazer uma escolha disso, né? De ambas as vidas, no caso, né? Mas era essa a minha preocupação na preparação. Só voltando um pouquinho, a gente tava naquela preparação que você falou ali também de dinheiro, parte financeira. Logicamente a gente não tinha nada de criança, né? Não tínhamos nada. Então daí eu pensava assim, com 34 semanas ou 32, eu tenho que ter tudo pronto. Eu não era muito do quarto porque eu sabia que o Kalel ia ficar com nós nos primeiros meses no nosso quarto. Então, eu não fiquei focando nisso. A gente focou, claro, ter roupa, ter berço, ter carrinho, né? A gente ganhou muita coisa dos nossos pais, né? Dos pais, dos padrinhos. Uma coisa que nós fizemos também foi gente, é muito especial. Se você tá na dúvida de fazer, não tenha dúvida, faça o chá revelação.
Nossa, aquele dia foi muito especial. A Bruna furou a largada, porque era pra estourar o balão no 3, ela furou no 2. Vou deixar o vídeo aqui, ó. 4, 3, 2, 1. Vocês vão ver que eu furei antes do já. Tem provas, ou no vídeo vai ter. Antes do já, eu apertei, porque o Carlos ele é bem sacana. Às vezes eu pensei, ele vai furar antes que eu. Então eu vou ser mais rápido do que ele. Mas eu acho que no nervosismo ele nem lembrou de sacanear comigo naquele dia. Ah, eu queria fazer bem certinho. Eu pensei, ele vai fazer antes do já, só pra eu ver antes, porque ele é ansioso. Aí eu peguei e fiz. Eu pensei, não deu tempo de fazer junto. Mas a alegria, meu Deus, eu nem podia pular, eu dei pulo. Nossa, eu levantei ela no colo tão facilmente, assim, tanta emoção que eu não, né, que eu não queria menina, mas o que viesse é muito bem abençoado, mas quando veio um menino, não sei, pra mim foi uma emoção muito grande. A gente sentia que ia ser Kalel, né? Na segunda semana eu falei, né, que era menino pra ti. Já. Na segunda semana eu falei, já é menino, Bruna, não vai ser menina, vai ser menino. E a gente sempre teve o nome certo pra menino. Pra menina a gente sempre ficava trocando, até antes de eu estar grávida. Mas menino a gente sempre teve o nome Kalel, né? Kalel, sempre foi Kalel. Então sempre era pra vir um Kalelzinho. Pessoal, se a gente olha um pouquinho pra baixo aqui, é porque estamos de olho nele dormindo. Nós tentamos gravar esse vídeo antes já. Isso era umas 4h30, né, da tarde. Era. Esse cara acordou. Quando a Bruna olhou, ele tava na beirada da cama já. Meu Deus. Agora ele começou a engatinhar. Então se ele acorda da cama, ele faz assim, ó. E ele acorda quietinho. Então tem que ficar de olho o tempo inteiro na câmera. Vamos então pra parte do parto, né? O meu parto foi muito, muito tranquilo. Eu trabalhei até o último dia. Tem vídeo aqui também, acho que eu vou achar, vou mandar pra você. Tá chorando também, não? Não. Homem, não chora. Não chora. Quero ver se você não vai chorar amanhã. Acho tão bonitinho você falando Kalel. Eu gosto de falar com ele. E ele responde? Ele responde. Agora há pouco eu tava falando com ele, ele deu um pulão assim. Ele responde. Então, de tão tranquila que foi a gestação, né? Trabalhei até naquele dia, a gente veio mais, já tava mais escuro, porque no inverno é mais escuro, assim. Tava friozinho, aí no outro dia, às 6 horas da manhã, a gente foi pra... Marcamos a cesariana, né? E fomos pro hospital de Pomerode. Meu hospital foi muito tranquilo, né? Foi. Um hospital, assim, que atendeu muito bem nós. Sim. Só tinha eu na sala, a gente... Como tava agendado, então ficou só eu dentro do quarto, tinha mais 3 mulheres ou 4. Deu certinho pra cada uma ficar num quarto, então nem precisou muita gente ficar num só, né? Ficou como se fosse apartamento. E a gente chegou às 6 da manhã, foi ter o Kalel, era 1h08 da tarde. 1h08 tava com ele no colo. Era desse tamanho, assim. Ai, que lindinho, né? Meu Deus, ele tá desse tamanho. Gente, vamos falar do parto. Primeiro, levaram a Bruna lá pra sala. Aí depois eu entrei na sala de cirurgia. Eu fiquei sentado atrás dela. O tempo inteiro, olha, tá até tremendo agora. O tempo inteiro, o meu medo é que ela ficasse na mesa. Como eu tinha muito medo disso. E eu consegui ver toda a cirurgia, eu não tenho muito medo de sangue, assim. Então eu consegui assistir toda a cirurgia. Mas eu assistindo a cirurgia, e eu chamando ela, Bruna, tá tudo bem? Bruna, tudo bem, Bruna? E ela não respondia. Daqui a pouco, sim, assim. Aí na hora que... Só que foi muito rápido a cirurgia, pessoal. Acho que foi o quê? 10 minutos, né? Olha, se foi 15, acho que... Eu só vi quando eles abriram já a barriga, o médico já botou a mão, tirou ele pra fora. Ele já saiu brabo, já gritando, xingando o médico já. Com os peitos. Não gostou muito do médico, não. Daí o doutor... Eu pedi pra ele se eu poderia fazer o corte do cordão umbilical. Gente, é muito especial fazer isso, pai. Se você tem intenção de fazer, peça pro seu médico, porque é uma emoção que fica pro resto da tua vida. Eu nunca vou esquecer a hora que ele deixou eu cortar. A sensação de você cortar o cordão especial, né? Pra mim foi muito especial. Tem até foto aqui. Isso foi muito especial eu cortar o cordão dele. E... daí quando eu cortou, daí um médico pediatra pegou ele na mesma sala. Já fez umas verificações lá na hora e me entregaram ele. Gente, era desse tamanho assim, ó. Ele cabia na minha mão assim, ó. Tamanho das mãos. Aí também. Você pensa, um pai totalmente despreparado, sem noção nenhuma. Fui nascer em junho, tava frio aqui. Aí eu abraçadão assim. Mas tu não sabia se tu apertava, se tu soltava. A vontade era apertar, né? Aí a Bruna ficou no processo de finalizar ali os pontos, né? E me mandaram pra uma outra salinha, na sala de UTI, acho que era, onde você tava já. Daí eu voltei pra aquela salinha lá.
Ela ficou sentada numa cadeira, sozinho, com o bebê no colo, ele dormindo, meio que rosnando igual um gatinho. Ali começou a cair a ficha que era a minha... Tivemos que dar uma pausa porque aqueceu demais o aparelho. Meio que ferveu o mocinho, ele já acusou alta temperatura. Então vamos lá, onde é que nós estávamos? No quarto, você parou que você estava segurando ele. Então, pessoal, ele era desse tamanho assim. E quando eu peguei ele no colo lá no quarto, já aí sim caiu a ficha que minha vida ia mudar. Ele ia ser minha missão agora. Minha missão de vida agora, desde que ele nasceu pra cá, sempre foi primeiro a Bruna, depois ele, depois a casa, depois a empresa. Então mudou totalmente, né? Muda um pouco, ainda muda. A gente tem aquela fila, né? Os andares, né? Deus, esposo, filho, casa, amigos, né? Tipo, tudo aquilo. E a gente sempre tenta ao máximo levar isso bem a sério, né? Sempre levei isso aí. Desde o começo, a minha prioridade no casamento sempre foi a Bruna. Abrir mão de muita coisa. Só que isso também foi com o tempo, pessoal. Meu amadurecimento como marido, acho que veio no segundo ano, terceiro ano, talvez, né? Ali que eu acho que eu amadureci um pouquinho mais e deixei a parte de solteira, a parte de criança pra trás e fui me tornando um homem, um pai de família, e acho que foi mudando, né? É que a gente ambos eram diferentes, né? Cada um tinha uma criação Isso. E às vezes a gente casa e acha que vai ser igual, né? Tipo, vou viver a vida igual. Não, tipo, se você quer casar é em conjunto, né? É um casamento, né? Uma união. Deixa eu falar então da minha parte do parto. E eu tava bem tranquila lá na hora do parto. Esse momento do episódio que o Carlos fala assim, Bruna, na minha cabeça eu falo pra ele que eu tava respondendo. Que eu ouvi ele falando, ele dizer, Bruna, tá tudo bem? Bruna, deu, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas acho que não sei se é a anestesia, a gente fica meio grogue. Porque na minha cabeça eu tava falando, tá tudo bem, mas ele dizia que eu não falava nada, eu tava muda. Ela ficava em silêncio. Não, É que lá tem um negócio que você tem, é o vidro, né? Que eles têm a luz pra cortar ali, né? E eu consegui enxergar um pouco, mas eu não queria ver. Aí eu ficava olhando assim pro lado, e ali eu já tava meio grogue. Daí teve um momento que ele falou, Bruna. Daí eu pensei, mas por que será que ele não tá ouvindo o que eu tô falando que tá tudo bem? Eu já falei que tá tudo bem, né? E na minha cabeça eu tava respondendo. Acho que daí uma das vezes eu consegui responder e deu boa daí, né? E o Calão nasceu, eles tiveram que empurrar um pouquinho ele tava um pouquinho pra cima. Aí o pediatra veio em cima, empurrou um pouquinho ali. Nasceu super gritando que tava com os pulmões lá ao alto, que isso é bom também, né? Senão eles dão um tapinha na bundinha lá, não precisou. O Caléu já se acusou, é bem abertão também. Aí eles mediram, tava tudo ok. Acho que tem até um videozinho ali de quando tem eles, um trechinho, né? acho. E daí fomos pro quarto. Dali do quarto, aí ele tava tranquilinho. Eu acho que foi depois do primeiro banho que dele começou a chorar já. Que ele tinha um choro bem agudo, que fala quando é forte? Bem agudo. Era muito fino o choro dele. E era alto, que... Talvez porque é a nossa primeira viagem, mas... eu ia falar agora. Foi muito alto, gente. O choro dele no começo era ensurdecedor, eu assim. acho que era porque até a mãe, que ficou alguns dias aqui comigo, ela falava que era alto. Tipo assim, nos primeiros dias, assim, depois era tranquilo, também chorava, mas nos primeiros dias ali, e lá no hospital, assim, até que tava mais de boa, tinha as enfermeiras, ajudavam. Aí a gente tomou banho lá, fiquei tudo tranquilo, fiquei 24 horas só no hospital. Daí como tava tudo ok, eles liberaram, né? Mas eu vim pra casa e eu comecei a sentir dores, e daí o Caléu gritando também, tipo, né, é bebê, é tudo novo também. Aí a gente veio pra casa, aí começou a realidade, né? Então vamos falar do pós-parto, né? Isso. Pós-parto, eu não sei se é anestesia, o que acontece. Eu tive muita dor de cabeça, era uma dor de cabeça insuportável eu tinha. Parecia que a minha cabeça ia explodir. Com o choro dele, por isso que eu falo, eu não sei se era tão alto assim, mas na minha cabeça, na cabeça de quem tava em volta... Foi embora. Na minha cabeça e na cabeça de quem tava em volta também parecia ser super alto, né? Aí quando ele chorava, parecia que tinha um megafone na boquinha dele, falando... Ah! E a minha cabeça assim, parecia que zum, parecia que ia explodir.
essa dor de cabeça se manteve por 10 dias na minha vida. E nesses 10 dias eu também não dormi. Eu acho que do 8º eu consegui meio que tirar uns cochilinhos mais. Mas eu nunca mais vou esquecer na minha vida que nos primeiros 7 dias eu dormi 1 hora inteira. Porque as outras vezes eu ficava lá deitada, logicamente, mas eu não conseguia dormir. Porque daí tinha a questão do troca de fralda, tudo, o bebê acorda mais vezes. O Calau não foi um bebê muito dormioco, né? Nessa parte do pós-parto, tem uma coisa que eu lembrei agora. Desde o segundo dia que ele saiu do hospital, ele sempre chorou. Ele chorava. No terceiro dia, nós voltamos pro hospital, era meia-noite. Nós voltamos pra lá porque ele não parava de chorar. Aí tava nós, primeira viagem, preocupada. A minha sogra já teve 2 filhos, então ela tem experiência. Ela também ficou preocupada porque ele não mamava. Ele pegava no peito da Bruna, mas acho que o nervosismo da Bruna tava tanto que não vinha leite. E nós preocupados, esse menino tá com fome. No terceiro dia, fomos pro hospital. Era meia-noite, chegamos lá, expliquei a situação, ele super atencioso, pegaram o Kalel, furaram o pezinho, tiraram uma gota de sangue. Não, pai e mãe, ele tá bem alimentado. Acho que é um nível de glicose, algo assim. Se fosse baixo, era 45. E o dele, acho que tava 90, alguma coisa assim. Então tava ótimo. Tava ótimo. Então, bem tranquilizaram nós. Aí lá no hospital, por isso que eu acho que era mais psicológico. Lá no hospital ele mamou, né? Enquanto nós ficamos esperando na salinha. Mamou um pouquinho, Aí ali quando ele começou a mamar, daí parece que aí desceu o leite da Bruna. Aí que deu uma aliviada, né? E ali foi onde eu acho que eu dormi uma... Nossa. Tá um vento forte lá fora. Tá um vento aqui. E foi ali que eu dormi 1 hora ou meia hora e pouco. Porque deles me deram... Então foi ali que eu acho que eu dormi aquela 1 hora que eu tô falando pra vocês. Porque depois também eu continuei não dormindo. E a questão que o Carlos falou do nervosismo... É o tal do puerpério. Eu pensei assim, isso não vai acontecer comigo. A minha gestação tá tudo tranquila, não vai passar por mim isso daí. Veio forte. É uma sensação muito horrível que você tem, você não tem controle. Quem teve depressão pós-parto tem um sentimento de muito carinho, porque quem passa ou passou por isso ou tá passando se sinta acolhida, porque é muito, tipo, até hoje pra mim falar ainda dói, sabe? Pode continuar, senão eu choro. Assim, eu acho que porque como a gestação dela foi muito tranquila e no parto veio tudo esses problemas de uma vez só, eu acho que ali que a Bruna teve um pouco de, digamos a palavra, sofrimento no puerpério dela, né? Puerpério que fala, né? Puerpério. Então ali o Kalel chorava demais, ele só queria a Bruna, eu e a sogra, a gente não conseguia fazer nada porque ele só queria a Bruna. Aí era frio, ele não dormia, fralda trocava toda hora, aí era eu lá fora lavando roupa, botando na secadora, levando roupa pra Bruna, a Bruna trocava ele. Então aqueles 10 dias, né, foi esse ciclo, né? Não é porque é por falta de roupa, é porque, tipo, às vezes passava o nenê, né, tipo, e não é porque a gente descuidava, era, tipo, ele tava mamando o tempo inteiro. No início, o bebê mama muito, então, tipo, às vezes acontecia, e tinha que trocar também a roupinha dele, e não era uma roupinha que tinha que trocar. Essa a questão, era tinha 4, várias, 5 peças, às vezes tinha que lavar. Muitas camadas. E aqui para nós, como foi frio, o investimento que nós fizemos antes do nascimento foi a secadora. Nós não tínhamos secadora. Foi o melhor investimento que nós fizemos, né? Porque salvou demais. Tinha vezes que eu lavava roupa 2 da manhã. Eu tava lavando roupa no tanque, eu lavava e botava na secadora, secava, tirava, lavava, botava mais um pouco. Esse ciclo assim. Então esses 10 dias foi tenso. Mas como nós falamos, pessoal, essa foi a nossa experiência. Talvez a de vocês seja diferente. Esperamos que seja melhor. Deus abençoe, seja melhor, mas pode ser pior. Mas uma questão que nós temos é essa. Quando nós víamos vídeo no YouTube sobre parto, sobre toda essa questão, na nossa cabeça, nós romantizamos demais essa questão, né? Acho que foi isso, né? Eu acho que tudo também se deu consequência para ser romantizado. Isso. Porque minha gestação foi muito tranquila, o meu parto foi tranquilo, e depois, tipo, pra mulher, né, agora é o papo das mulheres, tipo, vira uma chave que você não tem controle, porque é os hormônios que fica muito doida. Também, né? Fica muito doida. Aí teve aquele episódio que eu falei que hoje eu consigo enxergar que houve um estresse interno
né? Tipo, que você fica ansiosa com o que vai acontecer, você tinha idealizado uma coisa, aconteceu outra. Depois do pós-parto ali, quando no terceiro dia o Carlos até conseguiu ficar uns 2, 3 dias comigo, né? Nosso amigo ficou cuidando da loja e ele ficou. Um grande abraço ao Tyson, que nos salvou bastante Sim. nesses dias. Aí tava meus pais aqui, mas é diferente. Você quer ter um marido? Tipo, é lógico que eu queria meus pais, tudo aqui. Meu Deus, a gente agradece, eu falo pra eles que não tem dinheiro que pague o que eles nos ajudaram psicologicamente aqui, porque foi uma coisa muito... Eu só chorava. Eu não tinha controle, eu só chorava. Tipo, eu me senti uma péssima mãe que eu devia... Eu sempre tento ser positivo. E foi o momento mais negativo da minha vida, porque eu não conseguia ficar feliz, eu não conseguia ver felicidade, tipo, ali naquele momento da maternidade. Eu pensava, meu Deus, vai ser só isso a minha vida agora? Eu nunca mais vou conseguir dormir. Que olha que eu sou de ficar, às vezes, até altas horas acordada, né? Mas, tipo, vários dias você já começa meio que a dar uma alucinada, né? E depois, na consequência, também teve estresses, então, tipo, você não consegue mais conciliar igual você era antes, porque você tem um bebê, aí você tem isso, você faz aquilo, você faz aquele outro, e você a cabeça começa a encher demais, e daí a dor de cabeça não passava. Eu lembro que eu fui mandar mensagem pro doutor, né? Aí ele falou assim que às vezes tem o Baby Plus, se eu não me engano que é o nome, né? Não sei. Acho que era esse nome, eu vou dar uma olhada. E ele falou que normalmente é uns 15 dias que isso acontece. E comigo meio que foi uns 10 dias, graças a Deus só, né? Mas ainda existem evidências aqui na minha cabeça, ainda existem sequelas até hoje. Tipo, é bem doloroso de falar sobre, sabe? O que é doloroso, que eu digo, só pra você entender se você ainda tá passando isso daí também no puerpério. O meu doloroso que eu falo é que eu fico buscando lá atrás, tentar resolver, porque eu não fiquei feliz naquela semana. Tipo, não tem mais, nunca mais vou conseguir resolver isso. Eu tenho que entender que eu consegui dar o meu melhor naquele momento e era o que eu conseguia fazer. E eu tentei ser mãe naquele momento, né? Agora voltando pro meu lado ali, quem nos ajudou muito antes do parto, nós víamos muito o vídeo dela desde o começo, a doutora Januse. É uma médica que faz vídeo no YouTube, ela é pediatra, né? Ela é pediatra. Mas ela é mais do sono, ela fala também, né? Mas como ela falava assim de assuntos gerais sobre gravidez, nos ajudou demais. Para mim, o que eu levei para mim foi o seguinte, que quando nascesse a criança, nasceu o bebê, a obrigação do pai é se preocupar com a mãe, não com o bebê. Não que deixar de lado o bebê, mas a questão é que o bebê ele vai querer somente a mãe, por causa do afeto biológico, né? Ele não vai querer o pai. Então a obrigação do pai é cuidar da mãe e a mãe cuida do bebê. Se for nesse ciclo, funciona muito bem essa fase difícil de passar. E para mim ajudou bastante. Eu me preocupava só com a Bruna, tudo, eu dava atenção para ela. E ela, naquela fase difícil, ela cuidava do Kalel. E conseguimos passar. Uma frase que muitos falavam para nós, eles doía de ouvir, mas é a pura verdade, passa. É uma fase difícil, mas passa. Graças a Deus, Deus nos fez ser humano para saber lidar com essa situação. Aí também teve depois do... Graças a Deus, também eu sou grata que foi acontecendo uma coisa depois da outra. Tipo, ou não sei se deveria ter acontecido tudo ao mesmo tempo. Depois eu não conseguia dar de mamar, meu peito empedrou. Aí no frio também não podia ficar passando, acho que era água quente, tinha que passar. Daí você tem que tomar banho quente. Aí piorava, porque daí dava mais produção de leite. Aí ficava com o peito grande e o Kalel, tipo, logicamente não conseguia mamar tudo. Tentava ficar ordenhando, que fala, né? Na terceira semana eu comprei ordenhadeira pra ti. Mas não sei se fala esse nome, gente. Eu acho que é. E também, nossa, era ele mamar, não chegou a sangrar, mas era ele mamar e eu chorando, porque dói muito, é como se você tivesse agulhados assim. Aí começava a dar frio, dava aquela frio, eu já tava enfebrando, né? Aí eu também agradeço muito a minha prima, a Pamela, que eu mandei mensagem pra ela prontamente, ela até me fez um vídeo de como que ela fez, porque ela também passou por isso, né, da amamentação, e aquilo ali me salvou, porque eu sentia muita dor, e eu não queria deixar de dar de mamar, eu queria amamentar ele. Graças a Deus ajudou muito aquilo ali. Aí depois veio a parte das cólicas, né?
do Kalel com cólica. Eu não sei se já não era as cólicas já desde os primeiros dias. A É. gente tenta entender que era isso, né? Que tem aquela explicação que falam que a criança está formando a parte do intestino. No início. Alguns levam 6 meses, 3 meses, 2 meses. O Kalel foi 2 meses. Quando o Kalel virou a chave, chegou no segundo mês, parece que virou uma chave, assim. Sumiu as cólicas dele. Ele chorava muito de cólica. Então teve alguns remédios que ajudaram bastante ali a passar por essa fase. Mas quando virou o segundo mês, sumiu as cólicas, graças a Deus. Parece que fez assim, ó. Virou uma chave. Assim, já, claro, acordava mais vezes, porque eles são pequenininhos, né? Mas já tava conseguindo conciliar de dormir um pouquinho mais. E até o segundo mês também, ele só ficava no colo. Eu colocava, e não era por falta de colocar no berço, de colocar na cama. Era eu colocar ele no colchão, ele acordava. Tem que tentar várias vezes. Tentei inúmeras vezes. Podem ficar muito tranquilo, não precisam me julgar. Eu tentei inúmeras vezes. Teve uma vez que eu pensei assim, não, eu vou deixar no meu colo. Ele precisa do meu colo, ele vai ter meu colo o tempo que ele precisar e for necessário. Eu lembro que a minha mãe ficou 10 dias aqui. Minha mãe fez cirurgia no joelho e eles ficaram 10 dias aqui. Nossa, eu sentia muita dor porque ela tava mancando e eu tenho uma grande dificuldade em pedir ajuda. Então, eu tava precisando de ajuda naquele momento, fisicamente, psicologicamente, né, tudo. Só que me doía ver minha mãe, meu pai tem a perna amputada também, então, tipo, me doía ver eles tendo que me ajudar. Mas eu sei que eles estavam me ajudando de bom coração, tudo, e eles vinham depois durante a semana aqui também, né? E foi fundamental a ajuda deles, né? Ajudou demais. Mas, às vezes, se você se sente confortável também, tipo, aceite ajuda, né? Depende, claro, tudo dentro do teu limite das coisas, né? Porque ajuda sempre tem que vir pra ajudar, né? Ali meus pais, meu Deus, eu sempre falo que eles não têm dinheiro que paga o tanto que eles nos ajudaram. E com o Kalel, né, era todo mundo acordando de madrugada, às vezes ali, né, a gente ficava se revezando. Aí a parte boa é você ver o sorrisinho. Meu Deus do céu. Quando eles são pequenininhos, nossa, eles são muito pequenininhos, eles são muito fofinhos. Gente, é especial. Depois do segundo mês, indo pro terceiro, ele começou a sorrir já. É especial quando você... Mas é o homem, pessoal. A mãe, acho que não é tanto porque a mãe já tem um afeto biológico ali, né? Mas o homem, ele sempre espera alguma coisa em troca. Acho que é normal do homem sempre ter algo que responda a ele. E eu sempre esperei um sorriso. O dia que ele sorriu pra mim, daí sim, daí começou a cair a ficha de que eu sou pai, ele é meu filho. Aí começou as relações na cabeça. Acho que o terceiro mês ele começou a sorrir. Então ali sim, ali foi especial. Ali começou a parte boa. É que antes, tipo, pro homem, que eu via, né? Tipo, por exemplo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos fazer aquilo, tem que lavar a roupa, né? O Carlos ajudava muito, me dava banho no início ali, né? Banho, trocava fralda. Tinha que usar fralda. Né? Então, tipo, você perde a dignidade ali, mas a gente é casado pra essas coisas, né? E a gente vai se unindo. E a maternidade muda completamente a vida da gente. Eu sempre falava antes que a gente é egoísta, a gente sempre quer as coisas pra gente. Quando tem criança, até uma roupa, preciso comprar uma roupa. Não, primeiro precisa comprar tal coisa pro neném, né? Primeiro é pro Kalel. Claro que a gente não vai deixar de se priorizar nada, né? Mas primeiro é criança, porque a gente é o mundo dela, né? Na questão assim de material, sempre ele vai ser primeiro, né? Sempre priorizando ele, né? Desde bebê conforto, cadeirinha. Uma coisa boa nós compramos foi a cadeirinha giratória. A Bruna tinha visto alguns reviews sobre isso, depois comecei a pesquisar também. A cadeirinha giratória nos ajuda demais. Ela vem com o sistema Isofix. Para quem não sabe, o Isofix ele vem do carro, acho que a partir de 2016 para cima. Todos os carros são obrigatórios a ter Isofix. Mas que nem o nosso, que é 2014, não tem Isofix. Tu acha para comprar na Mercado Livre um adaptador para cadeirinha. Mas essa cadeirinha giratória é muito prática. Por exemplo, hoje o Kalel, ele sempre andava de costa para a gente, né? Hoje ele já anda de frente. Então, ele está viajando conosco hoje, acordado, beleza. Se ele dormiu, eu só puxo a trava, a Bruna gira a cadeirinha, ele fica dormindo de costa para nós, ele consegue ter uma viagem bem mais tranquila. Deitadinho, né?
O que eu quero dizer é o seguinte, é a praticidade. Ah, vai descer com ele do carro. Tu aperta a trava, tu gira a cadeirinha fica de frente para a porta. Então a cadeirinha giratória para nós foi muito bom, né? Nossa, sim. E ela, em partes, a gente ganhou, lembra? Também Nós ganhamos de presente dos avós e da minha sobrinha. Isso, dos familiares. Isso. Então, tipo, a gente ganhou uma que ela era estilo essa, né? Só que eu acho que ela não girava, Ela não né? girava, era a mesma cadeirinha, só que ela não girava. Daí a gente conversou com eles, se nós poderíamos trocar, eles aceitaram bem numa boa, aí nós trocamos. Então fica a recomendação ali da cadeirinha giratória, né? Muito boa, né? Antes da cadeirinha a gente usava o bebê conforto, que ele vem com uma base, né? A cadeirinha até dava para ele usar na época, só que ele ficava muito pequenininho, muito folgado. Então a gente usava o bebê conforto ainda. Mas a cadeirinha depois que ele usou, e o bom é que essa cadeirinha vai estar aos 3 anos, né? Acho que é também por quilo, né? Não sei como que eles olham. É algo assim, mas ela vai bem longa, então bem longe para ele. Esse outro bebê conforto que o Carlos tá falando é uma dica legal também pra vocês. Talvez dá até você deixar o link aqui pra eles. Tem o vídeo do bebê conforto. Isso, do bebê conforto, mas também a gente tem o link do Mercado Livre, que vem o carrinho, o bebê conforto e o suporte, né? Vem tudo num kit só. Que é um outro. A gente tem 2 bebê conforto, né? Um tá aqui, outro tá lá na casa da mãe. E o bebê conforto ele não usa mais porque ele ficou muito grande, daí... Tem que ver se ele cabe, mas eu acho que ele deve ficar assim. E o carrinho ele era um carrinho barra Moisés. Então você podia usar como um carrinho, daí você soltava uma trava, ele virava e ficava um Moisés. Onde nós mais usamos foi num casamento, que nós fomos no casamento do meu primo. Em fevereiro. No meio da festa lá, ela resolveu dormir. Beleza, fui lá, busquei o carrinho, fizemos virar um Moisés, botamos uma cobertinha, ele dormiu na festa com nós. Isso prova que você sendo pai e mãe, você não precisa se isolar do mundo, né? Você consegue se adaptar e acabar levando o teu filho junto, porque até no começo nós íamos até para academia com o Kalel. Então, onde você conseguir ir levando o teu filho, vá. Não se afaste do mundo por causa de uma criança, dentro das possibilidades que não vai afetar ele, é claro, né? Não é querer fazer uma escalada com uma criança nas costas, né? Tipo, é tudo fase de teste, né? A gente, quando ele tava com 5 para 6 meses, a gente foi pra academia, daí foi final do ano, a gente não foi mais. Mas dava super certo, né? Sim, nos receberam muito bem na academia, daí tinha uma parte de cima que era mais tranquila, daí a Bruna ia lá, treinava, eu ficava com o Kalel, daí a Bruna subia, ficava com ele, eu treinava. Aí depois aconteceu outras coisas fora disso e acabamos parando na academia, né? Mas não foi por causa dele. Com ele tava bem tranquilo. Porque final de ano, tipo, daí fica, vai, não vai, daí até aquela foi, preguiça, né? Foi aquele negócio, não foi, né? Aí a gente fala, não, daí a gente já se dá desculpa, ó, pra ver que a gente dá desculpa, porque ia atrapalhar o sono noturno dele. Mas na verdade tava tudo certinho. Tudo certinho, ele dormia na academia, dormia em casa. Então assim, isso prova que você não precisa barrar a tua vida. Você consegue modificar a tua vida e seguir ela bem tranquilo ainda. Sim, claro, dentro do que é a tua realidade, né? Dentro do que é possível. Isso, que nem, por exemplo, ali a gente foi no casamento, a gente se adaptou, a gente foi no casamento, a gente viajou de noite, porque a gente sabe que o sono dele noturno é longo, então ele chegou lá, faltando 1 quilômetro, ele acordou lá. Daí passamos o dia lá, e no dia do casamento, também a gente conseguiu fazer ele dormir antes de começar a cerimônia, né? Ele deu os gritinhos dele de felicidade lá no casamento. E depois também a gente foi lá no casamento e ficamos até umas 9, 10 horas, eu acho. 11 horas, da noite, 11 horas. Claro, se estivesse só eu e o Carlos, a gente ia ficar até acabar a festa, né? Porque a gente ia ser inimigo do fim. Mas com o bebê é diferente, né? A gente conseguiu aproveitar a festa, ele dormiu, só que a gente sabe que numa festa você não consegue dormir 100%. Então, por isso que a gente respeitou. Ele estava dormindo, mas a gente respeitou e vamos levar ele para casa, porque já passou do horário. Já aproveitamos também, já participamos. Como nós fomos padrinhos do casamento, nós tínhamos estar lá presente, né? E foi uma grande honra o Fábio e a Marcela ter chamado nós, né? Verdade, meu Deus, a gente ficou muito honrado de ficar lá. Então participemos desse casamento e o Kalel participou também. Ele estava com 8 meses, né? Tava. 8 meses. Isso é uma coisa que também não é... A gente não tá dizendo que é certo você ir fazer isso ou fazer o que a gente faz, igual o Carlos falou lá no início do vídeo. É certo ir com 8 meses num casamento. Se pra você é certo, vai. Se não é, também não vai, né? O médico falou pra nós, não tem nada que proíba, né? Só no caso de uma viagem longa como essa, parar de vez em quando. Claro. Só que não precisou parar porque ele foi dormindo praticamente a viagem inteira, então bem tranquilo. Mas se não afeta a criança, é igual ele falou, a gente estava com medo dele
ter que sentar ou levantar. Com 4 meses, eu acho. O médico falou, se ele quiser levantar e sair andando, pode deixar. Isso aliviou nós demais, isso tirou um peso de nós, porque ele é um ser humaninho, então ele já tem os pensamentos dele, a vontade dele. Então só cuidar para não se machucar e vida que segue. Sim, né? ele falou, se ele quiser levantar e sair correndo, não tem como vocês impedir, tem que deixar. E assim estamos indo. Sim. E agora o Kalel já vai fazer, olha, hoje é dia 8. 11 meses e 5 dias. O Kalel daqui 25 dias faz 1 aninho e passou muito rápido, muito, muito rápido, né? Fica a dica, gente, passa rápido, hein? Como passa. Como esse vídeo aqui vai ficar gravado, eu vou deixar um depoimento pro Kalel para um dia ele olhar a mãe com o pai aqui. Quando a gente comprou antes de comprar essa casa, a gente fez um vídeo para nossos filhos lá na outra casa. Esse daqui a gente não fez, devia ter feito, né? Aqui nós temos. Pra ter salvo. Mas, filho, você mudou completamente a minha vida. Você deu uma razão totalmente diferente, me fez amadurecer. A mãe era uma mulher, mas que era uma menina também. Hoje eu sou uma mulher que eu sou uma mãe e você me tornou mãe. Você é o amor da minha vida. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Todos os dias quando eu acordo, eu olho teu sorriso. A mamãe chorou. Às vezes não dá tempo de eu chorar, tá, filho? Porque é corrido. Às vezes desculpa a mamãe não ser uma boa mãe. Eu tento todos os dias ser uma boa mãe, eu sei que eu tô sendo, mas a mamãe se cobra. Eu tento sempre ter calma com você. Eu espero que um dia, lá na frente... Agora a mamãe tá te olhando dormir. Olha que você é bem pequenininho. Ó, tá vendo? Eu tenho vontade de lá te acordar. Às vezes quando você tá bravo, eu penso assim, Kalel tem que dormir logo, Kalel, senão você vai ficar muito bravo. A mamãe sempre tenta dialogar com você em conversas nossas, que só eu e você entendemos. Espero que você seja uma criança feliz. Quando você nasceu no teu parto, eu sempre pensava que eu quero que você seja um homem bom, um homem honrado, que veja muitas coisas boas nesse mundo, que seja um homem de Deus, que seja uma pessoa muito, muito boa. Minha mamãe te ama, tá? Tenho mais coisas pra falar, mas a mãe não consegue. Mas eu sei que você sente. Como tua mãe falou, agora teu pai tem que falar também. Só obrigada. Desde já, quero dizer que você mudou a minha vida. Desde o começo que eu peguei você no colo. Agora falando em palavras que tua mãe sempre me fala, e eu quero que você fique já sabendo disso, né? Nesse vídeo você vai ver que nós passamos por uma fase difícil contigo, mas tenha a pura certeza que você não tem culpa de nada. Nessa parte que você teve da tua vida, todo mundo teve, nós também tivemos. Hoje eu consigo olhar para trás e depois eu quero deixar a mensagem para tua avó também sobre isso. A tua mãe se culpa muito nesses 10 dias por não ter talvez te dado o amor que deveria te dar. Mas foi uma fase que nós tínhamos que passar, você tinha que passar. Você não sabia o que estava fazendo até hoje, você ainda não sabe porque você é um bebê, então tudo é novo para você. Nós fomos numa cachoeira esses dias, você olhando a água cair, é mágico ver a tua vida porque tudo para ti é novidade. Então para nós é muito mágico estar participando disso. Então eu quero te dizer que a tua mãe é a melhor mãe do mundo. Eu não posso até te dizer, porque hoje eu consigo ver. É melhor que as tuas avós, porque eu consigo ver o esforço que ela fez. Eu sei que a minha mãe, a mãe da Bruna também passaram por fases difíceis, mas igual você não lembramos, né? Mas eu consigo ver o que a tua mãe faz por ti hoje. Então, quero te tornar um homem na tua vida, quero fazer você sempre cuidar da tua mãe, sempre respeitar ela e valorizar tudo que ela fez por ti. Eu sei que você vai fazer, porque tenho certeza que vou conseguir fazer você ser um cara legal, um cara bacana. O teu pai é muito bom em palavras, né, filho? Falou bonito. Só quero dizer que o pai ama muito você. Você é a missão do pai hoje. Tudo que o pai tem na vida a missão do pai é cuidar de você e da tua mãe.
E no futuro você cuidar da tua mãe, talvez cuidar de mim se precisar. Só quer dizer que a gente te ama muito, filho. Demais. Desde o começo, a melhor coisa aconteceu na nossa vida. Meu Deus. Você nos amadureceu, fez ver a vida diferente. A gente fica pensando, por que a gente não teve esse serzinho aqui antes, né? É verdade. Mas você veio na hora que tinha que vir, Deus sabia disso. Deus sabia a hora que Ele podia mandar você para nós, porque Deus sabe de tudo, né? Sabe das nossas possibilidades, sabe o que a gente aguenta carregar, o que a gente está na hora de carregar. Talvez não era para mim antes, porque não estava preparado. Mas talvez o áudio ficou ruim, pessoal, porque não estava legal. Chorando. É. Mas é isso, dentro do que o papai falou, você não tem culpa de nada, de quando a gente passou os dias ali. É a mãe que se culpa mesmo, que eu poderia ter sido melhor. Mas todos que estavam à minha volta estavam me dizendo o tempo inteiro que eu estava sendo uma boa mãe, que eu estava tentando ser, que eu estava conseguindo ser, mas a mãe não enxergava isso. E eu não fiz nada de mal, eu só chorava, a mamãe só chorava. A mamãe ficou, acho que com tanto sono. Era você e ela chorando. Que a mamãe queria, no primeiro dia, a mamãe não dormiu porque a mamãe não quis dormir, porque a mamãe queria ficar com você no colo, queria ficar sentindo você, porque nos dias de hoje falam que é bom a gente ficar com o bebê no colo. Não sei quando você for pai, talvez um dia, você também vai ser assim, porque às vezes as coisas mudam, né? Mas eu acho que não. E o pai não chorava, o pai não chora, tá bom? Só pra te dizer que o pai sempre foi um cara... Durão. Na hora eu não chorava, mas eu tava ali perto olhando você, sei também. Ele chorou. E eu queria ficar com você no colo, eu queria passar as primeiras 24 horas ali olhando você, tipo, eu não conseguia, eu pensava, meu Deus do céu, agora ele tá aqui, e agora, sabe? Tipo, a mãe tava muito, muito feliz. E é uma coisa que às vezes acontece com as mamães, que não tem como explicar, e é assim. Mas a mãe consegue todos os dias, quando às vezes você tá nervoso, a mamãe pensa assim, que Deus consiga fazer a mamãe chegar sempre amor, 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 amor ali naquele momento, que é assim a fase. E já aproveitando a fala, queria, como nós estamos nas vésperas do Dia das Mães, queria deixar uma mensagem para minha mãe. Queria pedir desculpa por tudo que eu fiz para ela. Sei que minha mãe sofreu muito, igual a Bruna sofreu naquela fase ali, a fase difícil. Mas antigamente era tudo mais complicado. Hoje em dia a gente pode dizer que facilitou um pouco a vida, digamos, por estudo, comunicação, todo mundo se conversa. Antigamente talvez pouco se conversava sobre os assuntos. Então, desculpa, mãe, por tudo que eu fiz para ti. Quero te dizer que respeito muito por tudo que você fez. Obrigado pela mãe que você foi e é ainda. Obrigado por ter me ensinado tudo que eu sei, ter me feito o homem que eu sou. E um feliz Dia das Mães. Muito obrigado por tudo, mãe. Eu vou ter que falar pra minha mãe agora. A mãe sabe o quanto eu amo ela, que ainda essa semana eu agradeci ela, eu falo que às vezes a gente não, só sendo mãe, sendo pais, a gente vai saber como que é ser mãe mesmo, né? Porque o que uma mãe passa por um filho. E resumindo, ainda minha mãe de novo me falou que a mamãe sempre vai fazer por amor, ela nunca vai cobrar de um filho, que o que tiver que passar, e se precisasse passar tudo que eu passei pelo Kalel, ou pior, eu passaria, pelo amor que a gente tem no nosso filho. E eu sei que com ela foi assim, deve ter sido muito mais difícil do que na minha vez. O pessoal fala, a gente não pode minimizar o que a gente passou pelo que os outros passaram. Mas cada um teve as suas fases. A minha mãe, né, foi bem pior do que a minha, eu sei. E mesmo assim estamos aqui, tivemos educação. Nunca briguei com a minha mãe. Acho que se tivermos algum desentendimento, a gente sempre resolveu logo. Não temos lembrança, até a gente falou sobre isso. E ela é minha melhor amiga, ela é minha inspiração, ela é minha rainha. A minha mãe tem muita força, ela é uma mulher muito forte. E saiba que eu te amo demais, me perdoe por alguma coisa que talvez, às vezes a gente faz e não lembra, né? Mas pra dizer que eu te amo demais, 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 que a mãe não tem nem noção do quanto eu te amo. E muito obrigada por tudo. E ter sido uma mãe maravilhosa novamente quando o Kalel nasceu, tanto pra mim
quanto pro Carlos e pro Calau também, né? Muito obrigado, O pai minha sogra. também foi essencial na nossa vida. E um feliz Dia das Mães. Então desejamos agora um feliz Dia das Mães para você que é mãe de primeira viagem. Tem meu respeito, porque eu sei como é difícil ser mãe. Parabéns pelo teu filho, pela tua filha, ou pelos teus filhos, pode ser gêmeos, trigêmeos, né? Talvez tá grávida. Talvez tá grávida, tá vindo, tá a caminho, tá no forno ainda. Então deixamos nossos feliz Dia das Mães para vocês. Alguma coisa também? Eu ia falar agora, eu ia falar tanta coisa, mas eu tô travada. Porque acho que tá passando um filme na minha cabeça. Normalmente sou eu quem mais fala nos vídeos, mas hoje é um vídeo meio mais pessoal, então tipo, meio que eu dou uma segurada, assim, uma travada, né? Mas eu tenho certeza que eu não falei tudo que eu queria falar. Talvez se vocês quiserem algum vídeo mais completo de puerpério, às vezes... Se tiver né? dúvidas também, né? Tem mãe que às vezes quer saber só do puerpério, que foi o que eu passei, quando eu fui pesquisar eu precisei disso. Então a gente pode fazer um novo vídeo sobre isso. E desejar um feliz Dia das Mães para você, que você já é uma mãe incrível. Tente não se cobrar. Eu sei que vai ser difícil, mas a gente se cobra. E você é uma mãe maravilhosa. Que Deus abençoe sua gestação, sua maternidade. E que dê tudo certo na sua vida. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Pessoal, esse é um vídeo que, como eu falei antes, o canal é mais vídeo de viagem, mas é um vídeo que a gente sentia que tinha que passar para vocês. Então, se você gostou, curte o vídeo, comenta, compartilhe e não perca os próximos. Né? Mande para seus amigos, ou mande para uma mamãe grávida, né? Que esteja precisando. Para uma nova família, talvez, né? E até a próxima rota. Tchau, pessoal. Feliz Dia das Mães. Até.